Uma estrutura esculpida nos mínimos detalhes. O piso, mármore de Carrara da Itália. Os vidros, bisoté da Boêmia. A ferragem, importada da Inglaterra. O império montado com peças do mundo todo em plena Guerra Mundial. Não é à toa que alguns relatos contam que a obra do Grande Hotel de Araxá custou 3 vezes mais que o equivalente. Caminhando pela suíte presidencial, a personalidade do ex-presidente da República, Getúlio Vargas, vai sendo reconhecida em cada pilastra e em cada curva arquitetônica do estilo neoclássico. O arquiteto, ele realizou o sonho, né? O sonho e o desejo, desde o mais maquiavélico ao belo, o arquiteto ele conseguiu trazer isso, traduzir essas ideias do Getúlio. A gente vê isso em todos os detalhes e o tempo todo, né? Ele leva e traz o visitante na história, nos detalhes, no olhar e na experiência, né? Porque aqui também passar pelo Grande Hotel é uma experiência. A suíte presidencial é o coração do Grande Hotel. Um espaço respeitado e construído do jeitinho que Getúlio Vargas queria. Os móveis foram planejados para a altura dele, 1,50 m. Ficou curioso para saber onde o presidente dormia? Era nessa cama aí, ou melhor, nessas camas. Naquela época não era comum os casais dormirem juntos. A gente tenta montar o layout da suíte de acordo com o que a gente consegue ver na história. Então, a partir dos relatos, a partir dos registros, a gente vai construindo o ambiente, né? E as camas é parte dessa história. Então, elas são originais. Essas camas, né, tiveram todos esses presidentes da história que passaram por aqui dormindo, utilizando elas, né? E na época, um costume francês eram os casais dormirem separados. Por conta disso, as camas são de solteiros. Quando queriam dormir próximos, eles aproximavam uma cama da outra. Ainda assim, fica aquele vãozinho ali no meio das duas. Geralmente, a suíte presidencial fica no último andar, mas não a de Getúlio. Com mania de perseguição, ele planejou a suíte no segundo andar para que pudesse ter mais saídas e escapar de situações indesejáveis. E não para por aí. A suíte ainda tem várias entradas. Nessa lateral, por exemplo, você nem imagina que uma porta comum como essa dá acesso ao quarto mais nobre do Grande Hotel. No banheiro, um mármore raro e exuberante. O ônix verde só existe em alguns países asiáticos. E sabe o que você que está aí do outro lado da telinha tem a ver com esse lugar? É que além de toda a exuberância da suíte presidencial, esse espaço já foi palco de grandes discussões que foram cruciais para o desenvolvimento do país. Sentados nessa mesa, vários generais se reuniram em 1964 e definiram o dia e o horário do golpe militar. 3 dias depois, o mundo conheceu um novo país. Aqui também foi palco de decisões no governo da Dilma. Aqui também é palco de encontros de ministros, né? Aqui também é palco de eventos do Ministério Público. Aqui é o legado, é a tradição aqui ser palco de momentos históricos. E a suíte presidencial hoje em dia ela une muitas famílias. A gente tem ocupação nela de casais recém-casados, lua de mel, aniversários de casamento e até mesmo famílias que escolhem passar aqui para passar a tradição para os filhos. Então é o legado do Getúlio. Depois de Getúlio Vargas, todos os demais presidentes brasileiros estiveram no Grande Hotel e se hospedaram na suíte presidencial, com exceção de Jair Bolsonaro. Cantores, atores, jogadores de futebol e vários outros políticos também estiveram por aqui. Alguns personalizaram a suíte com costumes. O Collor, quando visitou o hotel durante o mandato dele, ele solicitou que tivesse uma mesa dentro do banheiro para ele poder relatar as cartas que ele escrevia na época. Então, essa é uma particularidade também histórica da suíte presidencial. Em 1989, o Grande Hotel foi tombado como patrimônio histórico do estado de Minas Gerais. Para cuidar de um espaço que tem uma representatividade tão grande, o cuidado se estende a uma manutenção minuciosa para preservar pilares que atravessam gerações. Por exemplo, pintura é praticamente anual, né, que a gente faz. O restauro das mobílias, né, o órgão de tombamento, ele frequenta o hotel, ele exige, né, ele rastreia os móveis e o nosso compromisso aqui é manter a história, né? Manter os objetos que compõem a história. São passados produtos nas partes de madeira, os tecidos que a gente encontra que sejam iguais, o desenho igual, cor igual, a gente consegue fazer o estofamento.
Os tecidos que não encontramos, infelizmente, algumas peças a gente tem que deixar somente para visitação, não pode ser usada, né? Mas mesmo com o passar do tempo, a gente tem conseguido manter esse padrão de qualidade aí, de peças tão raras e tão antigas, né? Então, acho que dentro do hotel todo você encontra com móveis bem restaurados, bem conservados, graças aí a um trabalho desafiador da equipe de manutenção. Hoje em dia, uma equipe que trabalha 24 horas para manter isso tudo. A suíte agora está aberta para visitação. Quem se hospeda no hotel tem a oportunidade de conhecer a estrutura que foi planejada nos mínimos detalhes em uma visita guiada. A gente transfere a responsabilidade para o hóspede de conservar, né? De manter o ambiente como está. E a maioria das pessoas que ocupam, elas valorizam bastante essa história. Sentar numa cadeira em que o Getúlio sentou, em que o Juscelino Kubitschek sentou, em que Fernando Collor sentou. Então eu acho que isso também traz uma responsabilidade muito grande para quem ocupa. A gente transfere essa responsabilidade para os nossos hóspedes porque confiamos neles, né? E graças a Deus tem dado muito certo.